Shot 365 começando, hoje é dia 26 de agosto, uma terça-feira. Eu sou a Fernanda Soldatelli e vamos passar aqui rapidinho tudo que a gente vai falar nesse shot. São 7 assuntos, como sempre, então a gente vai começar falando sobre o homem que foi preso após 4 corpos serem encontrados no Rio Sena e qual a ligação entre eles. Vamos falar também sobre como o sol pode ajudar a prevenir doenças autoimunes. Seguido por um cara que foi preso após ameaçar o youtuber Felca. E ele vendia conteúdos de menores, no caso cacete. Shot 365 começando. Eu sou a Fernanda Soldatelli. Hoje é dia 26 de agosto, nesse mês infinito, uma terça-feira. E vamos passar aqui rapidinho tudo o que você precisa saber, que a gente vai falar aqui pra você sair super bem informado e chegar cheio de novidades no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar que você esteja indo, ou até contar pra sua família, vai que você tá em casa. Bom, a gente vai começar falando sobre o homem que foi preso após 4 corpos terem sido encontrados no Rio Sena. Vamos falar também sobre como o sol ajuda a prevenir doenças autoimunes. Vamos falar sobre preso por ameaçar o Felca, também vendia materiais infantis, um cara de Olinda que acabou sendo preso. E partimos aqui para o nosso quarto tópico. Então, nosso tópico aí do meio, eu falei que era rapidinho. Brasileiros idosos que vivem com ajuda social no Japão, mas enfrentam tanto xenofobia quanto algumas dificuldades. E nossos 3 últimos tópicos são algumas comidas que sabotam ou potencializam o efeito de alguns remédios. Nosso penúltimo tópico é escândalos e derrotas no Congresso que abalaram Milei às vésperas das eleições na Argentina. E finalizamos com uma cidade romana submersa que é redescoberta numa ilha italiana. Muita coisa interessante. Então, se você quer ouvir um pouco mais, bora começar. Bom, um homem foi preso em Paris, suspeito de estar envolvido na morte de 4 outros homens, cujos corpos foram encontrados no Rio Sena agora no mês de agosto. As vítimas estavam em diferentes estágios de decomposição e apresentavam sinais de estrangulamento. O caso chamou a atenção por ocorrer em uma área conhecida por encontros casuais entre homens e pela presença de pessoas em situação de rua. Segundo a promotoria de Cretiel, o suspeito é um homem sem teto na casa dos 20 anos, que havia sido parado pela polícia com um documento de uma das vítimas. Ele se recusou a responder perguntas durante o interrogatório, mas as investigações conseguiram apontar conexões dele com uma das vítimas em um momento próximo ao desaparecimento. Com cada uma das vítimas, não só com uma vítima, tá? Perdão. As vítimas incluíam 2 homens em situação de rua e outros 2 cidadãos identificados, como um francês de 48 anos e um argeliano de 21 anos. A polícia agora busca esclarecer se haviam relações entre as vítimas e confirmar as circunstâncias do crime, enquanto o suspeito segue detido sob investigação. Eu sei que você já ouviu que não pode pegar muito sol, porque uma exposição alta no sol sem proteção solar pode causar câncer de pele, mas ao mesmo tempo o sol nos dá vitamina D, então você precisa se expor ao sol. E agora eu vou falar que o sol pode ajudar a prevenir algumas doenças autoimunes e você vai falar, meu Deus, Fernanda, e quando eu sei que eu não posso tomar sol? Calma. Fica tranquilo, eu vou te explicar tudo. Então, além de estimular a produção de vitamina D, a exposição do sol pode ter efeitos mais profundos na saúde, como regular o seu sistema imunológico e prevenir doenças autoimunes. Um estudo publicado na revista Scientific American mostra que a luz solar, principalmente os raios UVs, provocam reações químicas na pele que ajudam a acalmar o nosso sistema imune, né? De uma forma leiga falando aqui. Em casos como de esclerose múltipla, pacientes em estágio inicial tratado com fototerapia apresentaram uma progressão reduzida da doença. A ciência agora investiga como esses efeitos acontecem. Substâncias como endorfina, óxido nítrico e lipídios específicos são produzidos para a pele quando a pele recebe a luz solar e parecem atuar no controle de inflamações. Esse novo campo de estudo, chamado de fotoimunologia, também pode trazer avanços no tratamento de doenças como artrite reumatoide, diabetes do tipo 1 e colite ulcerativa. É muito difícil esses nomes, eu peço desculpa, eu sempre erro mesmo. Todas associadas ao desequilíbrio imunológico. Apesar dos benefícios, os especialistas alertam que é preciso ter cautela. O excesso de luz solar continua sendo um fator de risco para o câncer de pele e é ideal buscar um equilíbrio. Então, evitar forte luz entre as 11 e as 3 horas da tarde, usar proteção adequada e, sempre que possível, usar a luz natural pela manhã, antes das 11 horas no caso. Para a parte dos cientistas, a exposição solar moderada pode ser uma aliada importante na prevenção de doenças, desde que usada com responsabilidade.
Caio Lucas Rodrigues dos Santos, de 21 anos, foi preso na segunda-feira em Olinda, Pernambuco, após ser acusado de ameaçar o youtuber Felca. Segundo o secretário de Segurança Pública de São Paulo, são muitos S's, Guilherme Derrite. Além das ameaças, ele lucrava com a venda de material infantil ilegal, fotos e vítimas de estupro virtual. A prisão foi feita pela Polícia Civil de São Paulo após umas investigações denunciadas pelo influenciador. Felca, que vive atualmente em São Paulo, passou a receber ameaças após a publicação de um vídeo criticando a exposição de crianças em redes sociais. Em um dos seus conteúdos mais recentes, ele denunciou o influenciador Ítalo Santos por exposição de menores, o que teria motivado mensagens como ameaças de morte e falsas acusações. O Google já foi acionado juridicamente para quebra de sigilo dos e-mails, o que levou à identificação de Caio. Durante a prisão, o suspeito estava com o computador aberto na plataforma de segurança de Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco, que, segundo a polícia, reforça a gravidade da conduta, e outro homem que estava com ele no momento também foi detido. A denúncia do Felca reacendeu o debate sobre a exposição de crianças na internet e provocações de segurança, como o uso de carro blindado e seguranças pelo youtuber. Tem muitos brasileiros que vivem no Japão e utilizam do que a gente pode chamar quase que uma Bolsa Família japonesa. Então, após décadas de trabalho em fábricas no Japão, muitos brasileiros idosos enfrentam dificuldade para se manter após a aposentadoria. Sem ter contribuído para o sistema de providência japonês, eles recorrem ao Seikatsu Yogo, um programa de assistência social comparado ao Bolsa Família, que oferece cerca de 100 mil ienes por mês. Casos como o do Yoshi, que perdeu tudo após um acidente de bicicleta, escancaram a vulnerabilidade de uma geração que ajudou a sustentar a economia japonesa. Apesar do benefício, muitos enfrentam vergonha e preconceito. Durante as eleições, políticos alegaram, sem base em dados, que os estrangeiros abusam do sistema. A desinformação viralizou e aumentou os ataques contra os beneficiários, quando na realidade apenas 2,9% das famílias atendidas são estrangeiras, e a maioria enfrenta dificuldades por falta de informação ou acesso a direitos trabalhistas do passado. Organizações como a NPO Smile Arigato ajudam a suprir lacunas, distribuindo alimentos e produtos de higiene a brasileiros em situação de vulnerabilidade. No entanto, muitos vivem em silêncio e com medo da represália. A discussão sobre o papel dos estrangeiros no Japão cresce, mas ainda esbarra na resistência e xenofobia, apesar de ser um país que envelhece rapidamente e depende cada vez mais dessa força de trabalho. E aí, partindo aqui para o nosso quinto tópico, então estamos entrando nos nossos 3 últimos tópicos, eu falei que era rápido. Você sabia que tem alguns alimentos que, combinados com remédios, podem inibir o efeito ou potencializar? Alimentos comuns podem interferir no medicamento de forma inesperada, como no caso de um homem que teve uma ereção prolongada após combinar Viagra com suco de romã. Interações como essas ocorrem quando substâncias presentes nos alimentos alteram a absorção, metabolização ou eliminação dos remédios. Frutas como toranja, romã e cranberry, além de ervas como cúrcuma e alcachofra, podem intensificar ou inibir os efeitos do medicamento, tornando-os perigosos ou ineficazes. Laticínios e alimentos ricos em fibras também podem ajudar a dificultar a absorção de certos antibióticos e anticoagulantes. Já vegetais verdes podem conter vitamina K, que reduzem o efeito e exigindo um ajuste de dose ali na medicação. Ainda que muitas dessas interações sejam leves ou raras, especialistas alertam para o risco de efeitos tóxicos, especialmente quando se tratam de medicamentos para o coração, câncer ou doenças autoimunes. Apesar dos riscos, pesquisadores também investigam como o uso dessas interações a favor do tratamento. Dietas específicas estão sendo testadas para melhorar a eficácia dos remédios para o câncer, por exemplo. O desafio está em mapear milhões de possíveis interações e oferecer recomendações seguras e personalizadas. Enquanto isso, o ideal é evitar misturar remédios e alimentos e suplementos sem orientação médica. Se você ficou com alguma dúvida, pergunta para o seu médico, é a melhor opção sempre. O que está acontecendo na Argentina? Há 2 semanas das eleições em Buenos Aires e 2 meses da legislativa, Javier Milei enfrenta o seu momento mais delicado na presidência. A queda da popularidade impulsionada por derrotas no Congresso e denúncias de corrupção expõe a fragilidade no concurso anticasta que o elegeu.
No centro da crise está Karina Milei, irmã e figura-chave do governo, acusada de liderar um esquema de propina na compra de medicamentos públicos. Gravações apontam que as empresas pagariam até 8% de suborno, com 3% destinado a Karina. O presidente agiu demitindo a chefe da Agência Nacional para a Deficiência, mas o escândalo se espalhou. Com a aprovação em queda de 49% para 41% em pouco menos de um mês, Milei vê ruir a imagem que ele passou tanto tempo construindo. O silêncio do governo e os embates com o Congresso chamam uma atenção em um cenário eleitoral incerto. E passando aqui para a nossa última matéria, que é sempre uma matéria mais leve, para você ficar um pouco mais tranquilo depois de tudo que a gente fala. Uma cidade portuária de Aenária, submersa há quase 2.000 anos após a erupção vulcânica, começou a ser revelada por poucas escavações subaquáticas em Ischia, na Itália. Localizada na Baía de Carta Romana, a antiga cidade romana ficou esquecida por séculos sob sedimentos vulcânicos, até que os arqueólogos e moradores locais retomaram as buscas a partir de 2010. Desde então, foram encontrados um pier da era romana, moedas, ânforas, mosaicos, além de restos de embarcações. Estudos indicam que Aenária é o nome da cidade, eu estou um pouco confuso, podem ter sido um importante posto militar no Golfo de Nápoles, com conexões comerciais que iam da Península Itálica até o Levante. As descobertas reforçam a hipótese de que a ilha de Ischia, conhecida pelos gregos como Pichousaie, peço perdão por essa pronúncia deplorável, também teve uma revelação, também teve um relevante período romano, contrariando a antiga crença de que os romanos evitariam se fixar ali por causa das atividades vulcânicas constantes. Durante o verão europeu, os visitantes podem ver de perto as ruínas em meio de passeios de barcos com fundo de vidro ou mergulhos guiados. O projeto, mantido por arqueólogos e corporativas locais, ainda enfrenta desafios financeiros, mas segue reescrevendo a história da região. E assim, eu encerro o shot de hoje. Eu espero que você esteja muito bem informado, tenha gostado de passar esse tempinho aqui comigo e eu te espero amanhã. Mas não se esqueça, você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, @shot365_, para ver isso e muito mais. Vou estar por lá também. Mas eu te espero aqui amanhã bem cedinho. É isso, até a próxima.